Olá, meus griguilins, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem, ainda mais depois do Dia dos Namorados, hein? Mas não sei os solteiros como é que ficaram nessa data. Enfim, estamos aqui hoje para dar sequência, né, às nossas aulas remotas, mas graças a Deus para iniciar o nosso último capítulo do bimestre, que é Espaço Agrário Brasileiro. Então, nos capítulos anteriores, falamos sobre classificações de agricultura, falamos sobre o setor primário e falamos sobre agricultura nos países emergentes, nos países desenvolvidos e problemas ambientais associados à agricultura. Nesse capítulo, a gente vai dar uma mesclada, falar dessas coisas, porém mais especificamente do caso brasileiro. Na nossa aula de hoje, nós veremos a questão agrária, o espaço rural das comunidades tradicionais, problemas ambientais agrários no Brasil, concentração de terras como uma herança do Brasil colônia e a modernização agrícola. Tudo isso estará incluso entre as páginas 45 até a 52. Então, até o final dessa aula, vocês saberão compreender a complexidade da distribuição de terras e das formas de produção agropecuária no Brasil, reconhecer a importância da terra para a preservação da identidade da cultura das comunidades tradicionais, além de saberem identificar os principais impactos ambientais que ocorrem no meio rural e suas consequências. Então, trouxe essa charge, que também é a mesma de abertura do nosso capítulo, onde ela é intitulada como Trabalho Escravo. Embaixo tem uma fala que diz: aquele que ficar por aí inventando esse tipo de mentira já sabe, 200 chibatadas. Segundo o nosso ponto de partida, a charge revela uma grande contradição herdada do período colonial, que ainda se observa no espaço agrário do Brasil. Você sabe dizer que contradição é essa? Em que ela se assemelha ou se diferencia do tipo de exploração observado naquele período da história brasileira? Então, para aqueles que ainda acham que a escravidão, independente do setor econômico, mas principalmente para o agrícola, ficou no passado colonial, se engana. Hoje ela ainda é vigente no Brasil e, como nós podemos ver nesses dados, até o ano de 2016, ela é bastante comum em alguns estados nordestinos, como também no Pará e Minas Gerais. E percebamos que entre as atividades econômicas de diferentes setores, as que são mais comuns o trabalho escravo ou semi-escravo, está nas atividades ligadas à agricultura, né? Ou ainda ao setor primário, como a pecuária, cana-de-açúcar e lavouras diversas. Então, esse gráfico, nós falamos um pouco sobre ele no capítulo anterior, que eu até disse para vocês que eu sou ansiosa, né? Mas que eu mesmo tivesse calma, porque nós iríamos falar mais sobre isso neste capítulo agora. Então, esses dois gráficos, eles falam mais do que 1000 palavras. Eles conseguem traduzir perfeitamente a questão agrária no Brasil. Se você observar o primeiro gráfico da tua esquerda, ele fala da distribuição dos estabelecimentos rurais. Então, se você olhar a distribuição dos estabelecimentos, a maior parte deles tem menos de 10 hectares e uma pequena parcela tem mais de 1000. É mais ou menos aquela comparação que a gente tinha feito no nosso primeiro capítulo, se eu não me engano, do bimestre, que falava sobre módulo fiscal, lembra? Já o segundo gráfico fala da área ocupada por esses estabelecimentos. E veja só, a maior parte dos estabelecimentos que são menos de 10 hectares são os que ocupam menos áreas. E aqueles estabelecimentos que são em menor quantidade são os que ocupam mais áreas de terra. Traduzindo, esses dois gráficos resumem aquela frase: muita terra na mão de pouca gente. Estabelecimento é como se fosse a propriedade rural, cada uma individualmente. E área é o tamanho dessa propriedade, só para ficar mais claro para vocês. Percebam que os grandes latifundiários, latifúndio quando o termo associado a uma grande extensão de terra, os latifúndios que ocupam a maior parte de terras aqui no Brasil. Então, tem uma expressiva má distribuição de terras.
por isso a luta pela reforma agrária, que é tema da nossa segunda aula sobre esse capítulo. Mas no capítulo de hoje nós vamos entender a origem dessa má distribuição. Mas antes disso, né, eu trouxe aqui aquela frase épica, para não dizer chata, apesar dessas palavras não serem sinônimas, mas é um slogan, né, de uma campanha de uma das emissoras de TV que diz que agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Coloquei essa frase aqui como título para expressar e evidenciar que nós somos sim um país baseado na agroexportação. Tanto que esse gráfico aqui expressa que nós somos ranking, né, na exportação de soja. E justamente por a monocultura, pelo latifúndio ser algo tão visado no nosso país, os investimentos são mais voltados para esses setores, certo? Para o agronegócio. Só que quando a gente vai falar dessa história de má distribuição de terras, isso é uma história muito antiga, só que prevalece até hoje. Desde a origem do nosso país, ainda período colonial, é uma época marcada por posse de terra, por disputa de posse. Hoje, por exemplo, a região amazônica representa a nossa última fronteira agrícola, né? Da década de 70 até a década de 60 até a década de 70. E é nesse cenário onde há a maior parte dos conflitos agrários. Engraçado, ou não, trágico na verdade, é que esses conflitos envolvem vários personagens, vários protagonistas, desde os latifundiários, empresas agropecuárias de mineração, madeireiras, garimpeiros e ainda comunidades tradicionais. Esses últimos geralmente saem em menor desvantagem por uma série de fatores. Para trabalhar sobre isso, eu trouxe algumas gravuras e charges para nós. Uma das formas de luta por direito à terra, né, foi o surgimento do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Não vou me aprofundar nesse órgão agora, porque é tema da nossa aula 2, mas também algumas charges, eu espero que vocês não paralisem, não entendam a minha interpretação como algo, uma amarra, uma coisa engessada, certo? Igual acontece na nossa sala, vocês têm toda a liberdade, toda a propriedade de entender da maneira de vocês essas charges. Mas, enfim, já que eu te citei anteriormente que nesses conflitos por posse de terra há diversos personagens protagonistas, aqui, por exemplo, representa o agronegócio na figura de um grande latifundiário, tomando, né, as terras aqui das comunidades tradicionais, no caso das comunidades indígenas. Essa aqui é bem profunda, as charges do Latuf, adoro trabalhar com as charges dele. Esse personagem aqui, possivelmente representando algum ministro, lá no fundo um indígena e aqui um fazendeiro representando os latifundiários. E aqui mostrando uma estreita amizade entre a política e entre o agronegócio, né? Na questão da demarcação de terras indígenas. Ainda a questão das reservas aos índios, como a cada lei que é afrouxada aqui no Brasil, esses são os mais prejudicados em relação às terras que lhes são de direitos, né? Ainda mais uma charge do Latuf, mostrando como muitas vezes, claro, não sempre, mas como muitas vezes essa brigada aqui, Ministério Público, a própria mídia, latifúndios ou a Brigada Militar, reage ou interpreta a ação do MST. E essa aqui seria cômica se não fosse trágica, mas não temos terra e agora estamos ficando sem chão. Uma das lutas desses grandes personagens, sobretudo dos sem terra, é a luta por assentamentos, né? Esses assentamentos são áreas em terras improdutivas, onde são distribuídos para essas pessoas produzirem, contanto que elas não tenham outra propriedade rural. Então, dando uma brechazinha aqui em especial para as comunidades tradicionais,
é bem comum no nosso país em virtude da diversidade presente nele, né? E essas comunidades, elas têm umas peculiaridades quanto ao uso do solo, as técnicas agrícolas e os conhecimentos que eles têm sobre ecossistemas, fauna e flora. A principal forma de transmissão desses conhecimentos é através da oralidade, através da fala. As principais comunidades tradicionais existentes aqui no Brasil são os quilombolas, indígenas, ribeirinhos, caiçaras e faxinalenses. Uma forma, aqui no Brasil, o órgão responsável, tanto pelo zelo dos direitos dessa classe, regulamentação fundiária, fiscalizar, dar suporte para eles, é o Ministério Público Federal. Só que espero que não interpretem como cunho ideológico, mas eu até sugiro, né, que vocês deem uma olhadinha nas últimas informações referentes a como os ministérios vêm agindo perante a questão de terras a essas comunidades tradicionais. Então, é melhor que você olhe e tire as suas próprias conclusões. Então, para falar dessas comunidades tradicionais e não achar que elas estão tão distantes de nós, eu trouxe para vocês aqui, respectivamente, o perfil topográfico, que é o perfil do relevo de 3 municípios, Brejo Santo, Porteiras e Jati. Esses perfis topográficos foram elaborados por mim, enquanto ainda acadêmica, bolsista de iniciação científica, e é baseado na etnogeomorfologia sertaneja, que é um conceito criado pela doutora Simone Ribeiro, uma geógrafa que criou esse conceito na sua tese de doutorado. E o que é que ela afirmava, né, no seu trabalho? A etno vem de etnia, certo? Geomorfologia vem de formas de relevo, sertanejo do homem sertanejo. Então, eu acho que vocês ainda recordam-se do ano passado, que eu devo ter mostrado esses perfis para vocês. Aqui, eu vou pegar esse aqui de Porteiras, que é mais evidente, dá para ver a Chapada do Araripe. E nós, inclusive, fazemos usos dessa classificação. Veja vocês que não são classificações oficiais do relevo. São classificações etnogeomorfológicas que os agricultores ou pecuaristas aqui usam no seu cotidiano. Fora essas nomenclaturas próprias que eles têm para as formas de relevo, eles ainda têm conhecimentos próprios sobre o uso da terra, sobre a melhor época de se plantar, de colher, misturinhas naturais para combater pragas, para acelerar a fertilidade do solo, enfim, esse é só um exemplo próximo da gente, mas há vários outros. Dentre esse processo, né, teve também em 2012 algumas adaptações no Código Florestal, e essa charge traz uma dura crítica a essa mudança nesse código, no sentido da influência da bancada ruralista. Lá aquela frase, agro é tech, agro é pop, agro é tudo, evidencia, como eu te disse, a agroexportação aqui no Brasil. Então, nossa economia, teoricamente, gira em torno disso. Em virtude dessa informação, há uma relação muito íntima com a política brasileira em relação ao ruralismo. Inclusive, há essa conhecida bancada ruralista que ocupa o Senado, né? E, geralmente, algumas leis, algumas práticas são a favor desse grupo, né? E há várias críticas em relação à adaptação desse Código Florestal, porque, segundo profissionais da área, como ambientalistas, geógrafos, agrônomos, enfim, ou até pessoas que trabalham mais com a parte social, porque houve um afrouxamento, por exemplo, de áreas que antes eram de reservas indígenas, agora diminuirão para dar oportunidade para agropecuária, ou ainda áreas que eram propícias a desastres ambientais, agora podem ser habitadas. Então, afrouxamentos, né? Liberações que a priori eram proibições, né? E isso mostra uma certa preocupação. Mais charges, e aqui eu deixo que vocês tirem as suas próprias conclusões também do Latuf.
Quanto às atividades agrícolas, nós vimos no finalzinho do capítulo anterior que há uma série delas associadas ao campo, né? Das práticas agrícolas mal planejadas. Então, no Brasil não é diferente. Algumas são comuns, como as queimadas, como o desmatamento, que geralmente acontecem associadas para dar abertura para áreas de plantio, ou no caso aqui, para a pecuária, a questão da poluição dos recursos hídricos ou ainda da degradação e poluição dos solos. Então, são as mais comuns aqui no Brasil. Quanto ao foco do nosso capítulo, né, que é a questão agrária voltada para a questão fundiária brasileira. Então, a concentração de terras, como eu te disse lá no nosso sumário, é algo antigo e remota ainda ao período da colonização. Então, no início, e aqui eu vou me apoiar nas aulas de história, seja com Pichote ou com tia Regiane, com o intuito de ocupar as terras aqui disputadas com outras potências, a coroa portuguesa decidiu dividir aqui em capitanias, né? Então, esses capitães donatários, eles podiam dividir essas capitanias em sesmarias, que eram grandes extensões, então já começa aí, ó, grandes extensões. Então, já eram terras caracterizadas como latifúndio. Então, essas terras eram doadas a pessoas de confiança dos capitães donatários e que estavam dispostas a explorar elas e povoá-las. Então, nessa época, terra não era mercadoria, eu não podia vender. Não havia posse, havia o direito ao uso da terra, mas através da doação, certo? Então, aqui, imagem típica, né, das aulas de história sobre as capitanias hereditárias. Sabemos que nem todas tiveram progresso, né? E dentre essas terras, havia também aquelas terras chamadas de devolutas, que pertenciam à coroa, não foram repassadas para os sesmeiros, mas elas eram produzidas, né? Famílias trabalhavam nessas terras a fim de manter os engenhos e alguns vilarejos. Essas famílias, essas pessoas dessas famílias que trabalhavam nessas terras devolutas, ficaram conhecidos como poceiros. Eles não tinham o título de propriedade da terra, mas eles trabalhavam nela. E foi esse pessoal, os poceiros, que ajudaram a expandir as fronteiras agrícolas do país. Então, eu trouxe aqui, inclusive, uma informação extra a fim de te gerar uma reflexão, mas eu imagino que você já chegou com essa charada matada das aulas de história. A partir do momento que o Brasil já estava independente e resolveu regularizar o acesso à terra aqui, o acesso à terra rural, algumas leis foram criadas. E, a priori, para os otimistas, era uma ótima oportunidade para dar direito àqueles que eram os poceiros. Trabalhavam nas terras, mas não tinham direito a ela. O chamado uso capião. Para quem não conhece esse termo, é quando isso pode acontecer tanto na zona urbana quanto na zona rural. Mas trazendo para o meio rural, hoje a lei funciona mais ou menos o seguinte: se você mora numa propriedade, não com mais de 50 hectares, mas mora nessa propriedade, trabalha, produz nela há mais de 5 anos e você não tem outra terra, então, por direito, por uso capião, você pode se tornar proprietário dela. E na época, os chamados poceiros tinham essa chance, né, de terem uma terrinha para chamar de sua. E aí foi criada essa lei de terras. Só que não muito proposital, olha o que é que aconteceu. Segundo essa lei, número 601 de 1850, o acesso legal à terra só seria possível através da compra. E aí quebra as pernas do coitado, né? Quebra as pernas daqueles que tinham se tornados livres, porque essa lei foi no mesmo ano da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro. E também nessa época acabou a escravidão e estava vindo uma onda de imigrantes. E qual era o medo dos grandes donos de terra? Ou que os imigrantes tornassem-se donos de terra, ou que ainda os ex-escravos buscassem uma maneira de conseguir ter acesso à terra. Então, vamos fazer o seguinte: quer terra? Pois compre.
Mas cadê o dinheiro, né? Então aí foi um golpe baixo. E daí até os dias atuais é como é. Concentração de terras, geralmente na mão de pessoas, vai só passando de mão em mão, né, por herança, muitas terras improdutivas, e aí mora a questão da reforma agrária, que, calma, Janaína, é tema da nossa aula 2. Dando um pulinho, né, depois de falarmos dessa questão da distribuição de terras, tem uma coisa muito importante para falar desses vários Brasis. Eu até trouxe em aspas e Brasis no plural e com B minúsculo, para fazer referência à economia de arquipélago que acontecia aqui no que hoje nós chamamos de Brasil. Então, cada região, a princípio, ela se relacionava economicamente de maneira isolada com a metrópole portuguesa. Então, era como se houvesse o Brasil do açúcar, o Brasil do ouro, o Brasil do café. Não tinha uma integração entre essas regiões. Essa integração só foi possível com a evolução da rede de transportes e quando começou a industrialização brasileira da década de 30 em diante. E foi nesse momento, né, que quebra essa economia de arquipélago, passa a ter essa integração nacional e o campo passa a ter uma relação intrínseca muito grande com a cidade, porque a cidade agora industrializada passa a produzir insumos, desde fertilizantes, agrotóxicos, tratores, um maquinário, todo o aparato para levar a tecnologia para o campo. E aí vem a questão, teve progresso? Teve. Mas não deixa de ter retrocesso até os dias atuais. Mesmo com toda essa questão da tecnologia no campo, mas há algumas coisas que acontecem dentro do setor agropecuário brasileiro que são extremamente retrógrados, né? Como é o caso dos boias frias, que são trabalhadores temporários e recebem esse nome justamente porque já levam a comida para o trabalho, geralmente são transportados de maneira assim, extremamente perigosa. Trabalho infantil também associado à questão dos boias frias. É muito comum, são trabalhos sazonais, vão geralmente para determinado lugar no tempo da colheita, como acontece com a cana-de-açúcar, o café, a laranja, certo? Para falar também de modernização na agricultura brasileira, na década de 70 surgiu a Embrapa, né, Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária. O objetivo desse órgão, é trazer o desenvolvimento rural, desde com a realização de pesquisas, de modificação genética em sementes, mas não é só voltado para a questão da agricultura, mas como o próprio nome diz, a agropecuária. E é um órgão associado ao Ministério da Agricultura. Então, para a nossa próxima aula, nós vamos falar de maneira mais aprofundada. Imagino que a gente já vai conseguir concluir o capítulo. Iremos falar de maneira mais aprofundada sobre a questão agrária, sobre a reforma agrária, que eu imagino que seja de interesse de muitos. Para a aula de hoje, eu selecionei algumas páginas e algumas questões, tanto da nossa apostila quanto do nosso caderno de atividades. Eu sugiro que você pause esse vídeo e faça essas anotações. Espero que nossa aula tenha sido bastante produtiva, que você fique bem, fique em casa e um cheiro no coração de vocês. Tchau!